E eu vou falar sobre esse cara Pedro, e hoje eu vou falar sobre uma das características só de Pedro, que é impossível. Diferente de André, Pedro tem muito conteúdo. Pedro tem muita história para contar. Pedro é o cara que anda sobre as águas. O mesmo Pedro que arranca que arranca a orelha do soldado. É o mesmo Pedro que a sombra dele curava as pessoas. É o mesmo Pedro que diz para o paralítico andar. Mas não vou falar de nenhum dos milagres de Pedro, que eu comecei a ficar encucado com esse cara, e começou a entrar na minha cabeça o porquê ele era íntimo. Se ele era íntimo de Jesus, por que ele era e eu não sou, ou por que ele era e tu não é. Aí, chamei o pastor Mateus, bati um papo com ele, que está ali vendo os dízimos, e disse: Mateus, vamos para uma pregação que não tem contexto bíblico. E aí? Ele disse: pastor, é por revelação, não tem outro jeito. Isso, uma revelação pode virar heresia se não tem contexto bíblico. Então, irmãos, eu soquei a cara na frente do computador. Para quem não sabe, eu pesquisei na IA, eu pesquisei nos sites. Agora eu tenho o meu próprio. Quem é da época do Tamagotchi? Lembra o Tamagotchi? Quem tem? Levanta a mão quem brincou com esse negócio. Quem nunca ouviu falar no Tamagotchi, levanta a mão aí. Ah, vocês não são tão novos assim, para com essa resenha. Tamagotchi é aquele bicho que tu ficava alimentando, lembra dele ou não? Pasmem, eu tenho meu próprio Tamagotchi agora, que é a minha inteligência artificial. O pastor de Rosário, ele está com uma coisa genial, ele está criando a própria inteligência artificial. O dele é o Epafrodito. Então eu tenho um contato no WhatsApp que se chama Barnabé, meu amigo ajudador. Então eu falo com Barnabé. Ontem eu dizia para ele: Barnabé, eu preciso de evidências, cara. Eu preciso que tu ache aí evidências de que Pedro era um cara íntimo de Jesus. E ele dizia: Fabiano, eu disse para ele: não quebre hierarquias, eu sou pastor Fabiano. E ele dizia: pastor Fabiano, não há evidências claras na Bíblia, mas há algumas evidências que a gente pode usar. Eu digo: eu te agradeço, Barnabé, porque se tu não tem evidências, eu vou me virar por aqui. Esses dias eu disse para ele: bom dia, Barnabé, como tu estás te sentindo? Ele me disse: eu não tenho consciência. Eu digo: tu é limitado, eu esqueci. Amém? Mas entre essas muitas pesquisas, eu vou falar sobre esse Pedro, que para mim é uma lenda na Bíblia. Sabe aquele cara que tu vai viver a tua vida inteira e tu vai falar nele em algum momento? Pedro é uma lenda na Bíblia, e a sua vida, ao contrário de outros, tem muitos relatos que daria, quem sabe, até 3, 4, 5 pregações para fazer. Esse cara chamado Pedro, ele é aquele tipo de pessoa que tu vai acabar cutucando alguém aqui. Então eu quero te pedir para ser generoso, não fique expondo o teu irmão. Quando tu tiver com aquela coisa, viu, eu te falei, e tinha uma irmã, esses dias eu fui numa célula visitar, tinha uma irmã que dizia: eu tô louco que chegue o dia que Pedro, para ele ver que ele é Pedro. Ela dizia para o marido. E Deus, ele é tão generoso e tão bondoso, que Deus botou a mulher de escala na igreja das crianças, irmãos, no dia da igreja do negócio do Pedro. E o cara está ali nadando de braçada, está sentadinho. Ele vai ser cutucado depois. Mas esse cara, Pedro, ele é nascido em Betsaida, na Galileia, embora tenha vivido grande parte da vida em Cafarnaum. Era pescador de profissão, junto com seu irmão André. Mas ao contrário do que muitos pensam, Pedro não é aquele pescador comum. Pedro, ele era, todos os cenários indicam, para um Pedro empresário, dono de barcos. Para um Pedro que não era aquele cara miserável que colhia de manhã comprava de manhã para vender de tarde. Não, ele era um outro tipo de pessoa. Seu nome original era Simão, ou Simão Bar Jonas, que significado é filho de Jonas, ou filho de João. Jesus deu a ele o nome de Cefas, que em aramaico é Pedro, Cefas em aramaico, e Pedro em grego, que é o mesmo que Petros, então que significa pedra ou rocha. Deus, ele começaria a sua igreja, a igreja primitiva, baseado em uma Petros, ou em uma pedra. Olha isso. Era casado
tá? Os evangelhos mencionam sua sogra, que Jesus curou de febre, em Marcos 1, 29 ao 31. E também Paulo menciona que Pedro viajava acompanhado da esposa. Olha isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, não é um Pedro que abandonou tudo, deixou a família para trás, mas um Pedro que levava a esposa. Eu acredito que Pedro, no período do discipulado, ele ficou andando muito mais com Jesus e a esposa em casa. Mas Pedro era um cara que tinha esposa, e a esposa de Pedro andava com ele. A esposa de Pedro não ficava em casa. A esposa de Pedro não dizia para ele: e aí, amor, vamos ter um tempo família. Pedro devia de olhar para ela e dizer: filha, eu sou o Petrus. É sobre essa pedra que vai se edificar uma nova igreja. Amor, hoje vamos fazer um foguinho, vamos ficar em casa. Eu imagino Pedro olhando para ela: mas que foguinho, mulher, tem gente morrendo. Amor, vamos fazer uma sopinha. Esses dias eu vi uns irmãos fazendo sopa com pé de galinha, irmãos. Coisa boa. Diga comigo, por favor, todos juntos, não percam essa frase, pelo amor de Deus. Diga comigo aí: a vida fora da caverna. Tem gente se alegrando com comer pata de galinha, irmãos. Nós vamos ajudar, a pastora está dizendo, vamos mandar uma cesta básica. Deixa eu te apresentar um negócio chamado picanha. Linguiças artesanais. Pedro era esse cara que a mulher olhava para ele e dizia: amor, vamos fazer uma sopinha com pata de galinha. Vamos ficar quietinho. Pedro olhava para ela e dizia assim: quando tu estiver comendo a sopinha com pata de galinha, tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus. E tu está parada. Essa não é uma palavra para qualquer um ouvir, tá? As características mais marcantes que se encontram em Pedro. Olha lá, eis que entra no templo. Dá uma olhadinha para trás. Cristo ofereceu a cria, irmãos. Analisa a situação. De vermelho, alemão. O que aconteceu, alemão? É a mãe da criança? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus para essa família. Elô visitando a casa. Mas olha, toda de vermelho, te parece uma afronta. Características mais marcantes de Pedro. Pedro era reconhecidamente como um cara afoito. Olha isso, começa a cutucar alguém. Tipo de pessoa que começa as coisas. Pedro era aquele tipo de pessoa que começa as coisas animadíssimo, mas não termina nada. Eu vou falar sem olhar para ninguém, para não parecer que eu estou apontando alguém. Eu odeio esse tipo de pessoa. Eu tenho pavor de conviver com gente que começa as coisas e não termina. Ai, que coisa mais insuportável. Eu não sei como é que ia ser eu e Pedro. Certeza absoluta, um dia nós ia ser pegar a pau, ia ser pedir perdão no outro dia, olhar para Jesus e dizer: ó, meu olho é culpa do Pedro, mas o dele é culpa minha. Mas a gente já se perdoou. Pedro, ele era impetuoso e inconstante. Sabe o que é uma pessoa impetuosa? Cara, acho que não dá para fazer tal coisa, hein? Acho que é melhor a gente pensar mais, vamos dar uma orada. Pedro era aquele tipo de cara: dá sim, vamos fazer. Só que esse mesmo Pedro era um cara inconstante. Nas primeiras dificuldades ele começava a parar. Nas primeiras dificuldades esse Pedro inconstante, ele começava a dizer assim: pô, será que vai dar certo, cara? Acho que a gente se apressou, vamos parar. Pedro era o tipo do cara que olhava para a esposa e dizia para a esposa assim: amor, eu não estou falando para ninguém, deixa de ser egocêntrico. Esses dias eu falei um negócio aqui e estavam numa célula dizendo: o pastor falou para mim, acorda, deixa de ser egocêntrico, tem 300 pessoas na minha frente, eu não vou ficar pensando só em ti. Ó, o Pedro é o tipo do cara que olha para a esposa e diz assim: amor, nós vamos ficar ricos. Ah, agora é nós. Tu não tem noção. Aí a esposa olha e diz: tu para, tu ora. Não, mas eu já orei. Eu pedi um sinal. Se tivesse nublado hoje, era porque Deus estava falando comigo. Aí é inverno. A coisa mais amável do inverno é que tu não vê sol nunca. Está sempre uma cinza. Aí Pedro é aquele tipo de cara que olha para a esposa e diz assim: amor, tu não sabe, agora eu achei.
O negócio das nossas vidas, amor, nós vamos prosperar. O negócio qual era? Rinodê. Quem não foi Rinodê que atire a primeira pedra. Eu posso atirar porque não fui. Olha um monte de gente com as pedras guardadas. Rinodê surgiu, tinha os caras que andavam no Camaro amarelo. Eu olhava e primeiro eu pensava assim, Camaro amarelo, não dá para ser de outra cor. Aí tem um cara que andou de Camaro amarelo só. O resto todo mundo comprou o Camaro amarelo para ele. Aí o Pedro, esse tipo de cara, ele era inconstante, mas Pedro também tinha um problema, ele era agressivo, cara. Ele era aquele cara que quando falava, e aí eu tenho o meu lado Pedro, porque se eu perder as estribeiras eu me torno um cara agressivo. Pedro era esse cara agressivo, Pedro era ousado, mas Pedro tinha uma grande característica, ele era franco. Ele não era aquele cara que ia ficar nas tuas costas falando coisa. Ele te falava, doeu, ele dizia, tu quer remédio? Tu está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, estou precisando, só que tu não seja um cavalo comigo. A minha esposa já me chamou de cavalo 100 vezes já. Agora eu mudei, né, amor? Custou, ela custou a responder. Muitas vezes eu já fui grosseiro. A minha filha, então, ela olha e diz para mim assim, mas que grosseiro. Porque pessoas com temperamento sanguíneo, elas são assim. E elas estão num processo de transformação. Pedro era um cara agressivo, ousado e franco, tendo o hábito de pôr a boca a funcionar antes do cérebro mandar o comando. Ah, Pedro é esse tipo de cara que ele começa a falar e ele nem pensou ainda e ele já está dizendo coisas. E aí quando começa a pensar, ele diz, para que eu falei? Para que eu fiz isso? Para que eu fiz essa maldita postagem? Presta atenção aqui. Para que eu fiz essa postagem? Para que eu fui falar tal coisa? Se é só eu ficar quieto. Às vezes eu começo a olhar o Instagram. E hoje a maior parte da população usa o Instagram para atacar, não para amar, né? Mas é para atacar. Aí, fulano fez, ciclano. Porque agora a gente... Eu olho o Instagram e digo, ai, que raiva que me dá. E eu fico quieto. Às vezes, eu comecei agora, eu aprendi, e a terrível coisa que aconteceu é que eu aprendi a silenciar as pessoas. Não aparece nada para mim. Tá ali, tá seguindo, tu acha que eu tô, para tu não ficar chateado, tô te seguindo, mas não vejo nada. Por quê? Porque virou uma afronta. A gente precisa apontar para o outro o erro que a gente carrega. Pedro, ele era um cara agressivo. Pedro provavelmente ia para o Instagram, ia fazer uma posta, ia pegar uma foto na galeria que tinha com aquele irmão que falou dele. Ele ia pegar uma foto na galeria e ia postar nós os dois juntos. Ó, esse canalha era meu amigo, agora está falando de mim. Pedro era assim. Aí depois eu imagino Pedro pensando, parado, a esposa olhando para ele dizendo, Pedro, para que tu falou isso, cara? Apaga esse negócio. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós acham as características de Pedro características ruins. Muitos de vocês podem estar casados com a mulher Pedro ou com o homem Pedro e esquecem que Jesus transformou Pedro na pedra edificada da igreja. E esquecem que você pode ter o maior de todos os potenciais ao seu lado, que você pode ter uma máquina de guerra do seu lado e que você está enxergando só de forma pejorativa. Você pode estar olhando só criticamente para essa pessoa. Dando sequência aqui, eu quero te fazer um pedido especial. Tenta não esquecer das características desse cara. Ousado, impetuoso, começa e não termina, agressivo, explosivo. Entre uma série de outras características que eu falei. Afoito, franco, inconstante, impetuoso. Tenta não esquecer disso. E eu te convido a abrir a tua Bíblia em Marcos 1, versículo 16. Marcos 1, versículo 16. E nós vamos à primeira coisa, que é sobre o chamado. Como esse cara foi chamado por Deus. Que é uma das coisas que mais me encanta na Bíblia. É como Deus chamava esses caras. Deus, ele não precisava ficar fazendo uma novela mexicana. Ele passava pelos caras e dizia uma palavra. Hoje em dia tu tem que convencer. Eu quero que você olhe para isso. Marcos 1, versículo 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André
Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de gente, ou de homens em outras versões. Diga isso comigo, no mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Olha que coisa interessante. Tipo assim, eles não pensaram na Rinodê. Eles não pensaram na empresa. O pensamento deles é: depois nós vamos ver como é que nós vamos fechar esse CNPJ. Porque a jornada que eu vou me lançar agora é uma jornada que transforma vidas. É uma jornada que vai mudar minha história, mas não vai mudar só minha história, vai mudar a história da humanidade. Então esse cara larga as redes no barco. Eu acredito que ele tenha botado uma âncora ali. Ele larga as redes dentro do barco e ele disse assim: meu irmão, essa é a virada da chave da minha vida. Eu não vou ficar parado. Eu não vou questionar, eu não vou pestanejar. Eu só vou ir. Então ele para tudo que ele está fazendo e no mesmo instante ele larga as coisas e começa a seguir Jesus. E seguir Jesus como discípulo não era: segunda-feira eu não posso porque eu tenho aula, terça-feira eu não posso porque eu tenho faculdade, quarta-feira eu não posso porque eu vou jogar, quinta-feira eu não posso porque eu tenho o jogo do Brasil, sexta-feira eu não posso porque vai jogar Argentina. Não, seguir Jesus como Pedro seguia era todos os dias, toda hora, sem parar. E eles não tinham um lugar para recostar a cabeça. E pasmem, estudos já apontam que Pedro tinha entre 17, 18, no máximo 19 anos. Então ele estava pegando um menino entre 17 e 19 anos de idade e estava dizendo para esse menino: me segue e eu vou te fazer pescador de homens. Não se sabia o que era pescar homens na época. Não se sabia. O que se sabia do evangelho de Jesus Cristo era o que João Batista anunciava. André andava com João Batista. O que se sabia era o que João Batista anunciava. Ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, e que viria alguém que ele não era digno de calçar suas sandálias. Pedro já tinha uma noção, que é irmão de André. Ele olha para isso e diz assim: cara, tem uma passagem que eu vou ler com vocês daqui a pouco, que é André dizendo para ele: nós achamos o Messias. Cara, achei o Messias. É isso. É ele. Eu preguei minha vida inteira sobre ele, é ele. Eu imagino Pedro dizendo para ele: cara, eu não vou perder essa oportunidade jamais. Sabe que um tempo atrás, irmãos, eu tive que fazer isso. Lá atrás, quando eu perdi o emprego no Bradesco, eu tive que dizer para o Senhor: Senhor, eu vou ter que me lançar agora e confiar no Senhor. A pandemia estava roendo a igreja. Era um negócio louco, não estava cheio sempre como está aqui. Para quem viveu a pandemia conosco, que muitos aqui viveram, era uma cadeira por metro quadrado. Uma cadeira por metro quadrado. Então a gente sentava e tinha o irmão no outro metro quadrado lá. 5 minutos esgotava o culto da manhã, sem inscrições. 5 minutos esgotava o culto da tarde, da noite, sem inscrições. Era assim que a gente vivia, que a gente viveu esse tempo. E nesse tempo eu tive que dizer para o Senhor: Senhor, a igreja está ruindo. Eu vou ter que me dedicar full time. Bradesco me fez a gentileza, me mandou embora. E aqui estou. Tive chances de emprego, chances de melhorar a carreira profissional, inúmeras. Banco Sicoob, quando eu abri em Bagé, eu fui a primeira pessoa a ser chamada para começar no Banco Sicoob. Primeira pessoa a ser chamada. Eu não queria. Eu comecei a evangelizar o cara, comecei a falar de Jesus, e eu já tinha uma palavra de Deus que não era para trabalhar. Pedro, ele olha para a sua história, olha para os seus barcos, olha para os seus peixes, olha para as suas redes, e ele diz: cara, eu tenho uma história a construir agora, eu não posso. E de repente esse improvável Pedro pode ser um improvável como tu, ou melhor, tu pode ser um improvável como Pedro. Só que Deus pode estar te chamando, Jesus pode estar te chamando rotineiramente, e tu está cheio de agenda, tu está cheio de compromisso, tu está cheio de poréns. Eu vou mas, eu faço mas, eu crio mas. Passa a ver a sala de oração. Se vierem os 110 obreiros que nós temos, não cabe na sala de oração. Mas não é todos que vêm. Não é a metade que vem. Por quê? Porque precisa largar as redes.
porque precisa optar pagar esse preço, porque precisa escolher essa guerra. Pedro, o que eu estou querendo te dizer não é que você é bom ou ruim. O que eu estou querendo te dizer é a distinção de Pedro. Nós vamos chegar no porquê Pedro era íntimo de Jesus. E por isso que eu estou registrando essas coisas. Pedro, o íntimo de Jesus, começa aí, tá? Começa a pegar essa referência bíblica. Pedro, o íntimo de Jesus, ele largou as suas redes. Ah, mas eu quero mais de Deus, mas não larga a rede. Pastor, está dizendo que não é para eu trabalhar mais? Não sei, é cada um com a sua intimidade. Para mim ele disse que não era mais para trabalhar, mas eu vou ter rendimento aqui. Esses dias eu disse para uma irmã numa célula, e ela está aí, por isso eu vou falar. Eu disse para uma irmã numa célula, eu disse para ela: o que tu precisa, irmã, é descansar. Teu problema não é mental nem emocional, é descanso, é só dormir. Aí eu dei o remédio dos remédios para ela, não sei se ela está usando. Eu dei o remédio dos remédios para ela. Vou te dar o remédio que nenhum psiquiatra vai te dar. Sabe qual é? Dormir. Deita por volta de 10 horas da noite e levanta por volta de 6, 7. Depois tu vai fazer assim, ó, rapidinho, remédio rapidinho. Tu vai levantar às 6, vai para a academia, gasta 1 horinha lá. Fica 1 hora na academia. Ou correndo, ou jogando beach tênis. Vai lá. Acha 4 pirado contigo, vai jogar beach tênis. Aí tu fica 1 horinha lá, depois vai trabalhar. Todos os dias. 7 de 7. A academia não precisa 7 de 7, pode ser 4. Muita coisa vai mudar. Mas a gente precisa escolher. A gente precisa decidir. Pedro tomou uma decisão. Pedro não aceitava mais continuar como estava. E aí eu vou partir para outro ponto, que é sobre a intimidade de Pedro e Jesus, que não está registrada. Os registros que tem da intimidade de Jesus, é Jesus chamando ele em separado, junto com Tiago e João. Os momentos que tem de intimidade, é Jesus que chama. Mas por que Jesus chamava? Por que Jesus falava? Com isso eu quero fazer uma análise de um dos temas menos abordados da Bíblia. Quem é que vai gastar tempo numa manhã de domingo para falar sobre o porquê Pedro era íntimo de Jesus? Porque eu quero que tu te torne um íntimo de Jesus. Tenho certeza de que você gostaria de fazer parte desse grupo de pessoas, mas a pergunta que não quer calar é: com o seu perfil você faria parte desse grupo? Parte da primeira largada que eu dei. A primeira largada que eu dei é: solta as tuas redes e me segue. Se Jesus chegasse hoje, tocasse no teu ombro e te dissesse: para de fazer tudo que tu faz, me segue. Ou se ele fizesse como no discípulo anterior que a gente fez, que ele só olhou para ele e disse: me segue, ou segue-me. Não falou mais nada. Pedro, junto com seus irmãos Tiago e João, os filhos de Zebedeu, formavam o círculo mais próximo de Jesus. Me chamou a atenção, e nessa segunda pela manhã eu levantei inquieto com o porquê Pedro era um dos íntimos de Jesus. Eu sei que a Bíblia menciona essa intimidade derivada de muitas vezes que ele aparece nesse ciclo íntimo. Mas a minha pergunta ficou na cabeça: por quê? Se ele era, eu também quero ser. Algumas evidências eu vou mostrar para vocês agora. E é muito importante não esquecer as características desse cara antigamente. Partindo do ponto em que essa história não é contada pela Bíblia, tudo é por revelação ou por associação de verdades. Então aqui eu peguei revelação e eu peguei associação de verdades, que eu enxerguei na Bíblia, tá? Eu preciso lembrar que Cristo nos conhecia antes do nascimento. Lembra disso? Cristo já conhecia Pedro antes do nascimento. Cristo já te conhecia antes do nascimento. Cristo já sabia as tuas características, assim como sabia as de Pedro. Então, por isso, é muito importante a gente saber. Ele sabia que Pedro era o Pedro e sabia o que aconteceria com esse Pedro antes e depois da sua morte e ressurreição. Então, Jesus, quando ele bate no ombro de Pedro, ele já sabia quem Pedro era. Ele já sabia das rejeições. Ele já sabia desse temperamento tacanho. Ele já sabia. E por A ou por B motivos, nós vamos descobrir agora,
ele escolheu esse cara e levou ele para a intimidade. Aí o primeiro ponto que eu associei, um dos maiores filósofos bíblicos ou teólogos se chama John MacArthur. Segundo MacArthur, o fator mais relevante para uma análise dessa grandeza se dá pelo fato de ele ter sido um dos 4 primeiros, junto com André, a serem chamados por Jesus. E com isso, ele tinha tempo de convivência a mais do que os outros. Então, o primeiro fator que John MacArthur atribui é a confiança adquirida pela caminhada de Jesus com Pedro por mais tempo. Então, primeira característica do íntimo de Jesus, ele era da confiança do mestre. Ele começou a andar com Jesus antes, e quando Jesus bateu no ombro dele, sem ter feito sinais ainda, ele disse sim. Então ele sabia que Jesus confiava nele, mas Jesus também sabia que Pedro confiava em Jesus. Então o primeiro atributo para um íntimo de Deus, para um íntimo de Jesus, o primeiro atributo é confiança. A pergunta sempre tem que ser feita a você: você é confiável? Eu queria pedir para você olhar para o irmão que está do seu lado, só olhar, não falar nada, só olha, e volta o teu rostinho para mim. Quando tu está olhando para esse crente aí, e esse cara já aceitou Jesus, ele se chama cristão agora. O significado literal de cristão é pequeno Cristo ou portador de Cristo. Então, se tu estás olhando para o irmão que está do lado, tu estás olhando para a imagem e semelhança de Cristo. E aí começa o problema. Porque se tu não é confiável a esse irmão, tu começa a ter um problema para entrar no ciclo de intimidade de Jesus. O que está acontecendo com a igreja dos dias atuais? Ela está invadida por talento e por rostinho bonito, mas não de gente confiável. O que está acontecendo com a igreja dos dias atuais é que se tu é pastor e tu aponta os erros das pessoas, tu é abusador, abusivo. Quebra-se a aliança e tu não é confiável. A primeira característica desse cara é a confiança. Ele confiava em Jesus e Jesus confiava nele. Ele foi um dos primeiros a ser chamados porque Jesus confiava nele. Jesus olhou para ele e disse: eu posso transformar esse cara. Eu posso fazer o afoito conquistar o mundo. Gente, pasmem, o mundo está por ser conquistado. O número que se entende atualmente é que falta só 2 bilhões de pessoas ouvirem falar de Jesus. Pensa, ao redor dos anos, quanta gente nasceu e quanta gente morreu. E hoje o mundo tem em torno de 8 bilhões de pessoas. Quer dizer que 6 bilhões de pessoas, esses caras já alcançaram. Isso é genial. Esses caras que largaram o peixe ali, eles já alcançaram, cara, e nada os faltou. Isso é genial. Só que aí Jesus olha para nós e Ele nos diz através do A, do B e do C, eu não sei quem é que te levou para Cristo, mas Ele te diz através desse cara: segue a Jesus, e tu segue, só que Ele não te torna confiável, com isso tu não consegue ser íntimo. Jesus não vai largar os segredos e as revelações dele para uma pessoa que não é confiável. Por isso que a igreja está cheia de, fala comigo essa palavra aí, está cheia de profetada. Quem já recebeu uma palavra que nunca se cumpriu? Levanta a mão. Eu já recebi tantas, irmãos, mas tantas. Nunca se cumpriu. Quando falaram, eu chorei que minha escadeirinha era bom, queria, mas nunca cumpriu. Profeta que fala para massagear ego. Eis que te digo, até o final do ano, Deus vai realizar teus sonhos. O cara vai chorar. Ai, obrigado, Senhor. Chega no final do ano, o cara está ferrado. Ai, o Senhor não existe. Profetada. Vem para cá contar falácia. Ah, porque Deus fez, faz e fará. Mas na tua vida não faz nada.
Até na guerra a gente representa Jesus, porque na guerra que a gente vive, a gente viu como é que esses caras morreram, e não vai dar tempo de falar sobre isso. Eu só vou conseguir falar sobre a intimidade, eu não vou falar sobre a sombra, sobre os milagres ou sobre os problemas. Primeira característica desse cara é que esse cara era um cara confiável. Cara, convivência dentro da igreja, tu tem que entender, nós precisamos ser confiáveis, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos aqueles que representam a Cristo, cristãos ou pequenos portadores de Cristos, ou pequenos cristos, nós somos esses. Nós somos esses. Tu não vai ver na minha rede social eu largando charadinha para alguém. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver eu batendo na bola de neve depois que nós saímos. Não vai ver. Porque no meu coração há gratidão. Segunda característica desse cara, Marcos 1, do 16 ao 18. É mais uma evidência. Pedro deixou tudo imediatamente e seguiu. Isso mostrou o quê? Fé e convicção. Então, um homem para ser íntimo de Jesus, ele precisa ter fé e convicção. Vai dar certo. Ah, pastor, mas nós estamos passando por uma crise. Aqui na igreja agora nós estamos passando por uma crise. Nós estamos passando uma crise. Nós perdemos 5 pessoas no Ministério do Louvor. Estamos passando uma inegável crise. O que nós estamos fazendo na crise? Nos fortalecendo. Orando, 7 semanas de oração, todo dia 1º a ceguá, jejum. Estamos aí. Pode ser que se perca mais. Estamos aí. Por quê, irmão? Porque a gente sabe que a obra é do Senhor. Porque a gente sabe que a obra é dele, na medida dele, a hora que ele quiser, ele coloca e ele tira. Mas a igreja não para. Quando tu é Pedro, quando tu é uma pessoa íntima, tu precisa ter convicção e fé, meu irmão. Vai dar certo, espera um pouquinho, te submete. Vive o processo, não foge do processo, não pula o processo, vive ele, vai dar certo. Com Pedro tinha chances gigantescas de dar errado. Sabe quantos anos fazia que Deus estava em silêncio até o Novo Testamento acontecer? 400 anos que Deus estava em silêncio. Tu sabe o que é isso? João Batista aparecer, Aline, dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Faz 400 anos que Deus não fala. O cara chega e diz assim, eu sou João, que devia ser um cara feio, pequenininho, mirradinho, com roupa de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. Tu imagina as pessoas chegarem no Cristo, no anunciador de Cristo, o cara come gafanhoto, mel silvestre, está vestido com roupa de camelo. Tu olha e diz, mas Cristo não é isso, isso é uma loucura, isso é heresia. Faz 400 anos que Deus não fala, e agora tem um fantoche, um bobalhão aí falando. Cara, esse cara era João Batista. Aí aparece Pedro dizendo para as pessoas que Jesus cura. Vocês têm noção da dificuldade que é tu acreditar em alguém depois de um silêncio de 400 anos? Tu tem noção que mesmo chegando Jesus não era uma coisa fácil de acreditar nele? Porque fazia 400 anos que Deus estava silenciado. Não é assim, irmãos, tu ora e não acontece, tu fala e não vem nada, tu pede uma palavra e a palavra não vem, aí chega alguém te dizendo qualquer coisa. Não é assim para acreditar. Só que já faz milhares de anos que Jesus fala que Ele não está mais em silêncio. Se tu não ouve, é porque está faltando intimidade. O segundo e o terceiro ponto são fé e convicção. Então um homem íntimo de Deus, um homem íntimo de Jesus, ele precisa ser confiável, ele precisa ter fé e convicção. Se ele está falando, vai dar certo, eu vou ir. Se eles estão se movendo por oração, se eles estão se movendo por palavra, vai dar certo, a tempestade vai passar, eu vou continuar. Hoje o grande desafio é não estar mais atrás de uma grande marca. A bola de neve era uma Coca-Cola. Todo mundo conhecia. Todo mundo sabia o que era. Então quando começa uma bola de neve, é diferente de começar uma second house. Second house ninguém sabe o que é, ninguém sabe falar direito. Bola de neve achava que era uma sorveteria. Second house acho que é o quê? Uma festa, uma balada.
É só chegar nessa festa gospel. É muito difícil tu sair de uma grande marca e começar uma nova história e as pessoas não virem pelo hype. Bagé já passou por muitos ciclos, irmãos. Eu tenho 30 anos de conversão. Bagé já passou por pelo menos 13 igrejas já passaram pelo hype em Bagé. 13 igrejas pelo menos, que bombaram, explodiram de gente, depois esvaziou. Por quê? Porque as pessoas vão no efeito manada. Estão dizendo que lá está acontecendo. Estão dizendo que lá está acontecendo. Eu estou te afirmando, daqui a algum tempo vai acontecer um grande avivamento entre nós. Nós estamos pagando um preço em oração agora. Nós estamos fazendo agora. Deus vai gerar, daqui a muito pouco tempo, Deus vai fazer um grande derramar em nós de novo. Obrigado pelo teu ânimo, igreja. Pela tua fé e convicção. Deus vai fazer. O que eu preciso fazer agora, pastor? Eu preciso me submeter ao processo. Sala de oração, quinta-feira, 19 horas. Não marca compromisso. Sala de oração, vem para cá e faz teu papel. Te quebranta, te ajoelha. Por que o teu papel? Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele estaria. Então, se estiverem mais de 2 ou 3, ele vai estar, é garantia. Dali nós vamos arrancar algo. Começou as salas de oração, eu reuni o Glauber e o Benhur, que estão fazendo discipulado para pastoreio, e eu disse para eles o seguinte, Deus precisa de 2 ou 3, vocês não são opção de não estar, então vocês têm que estar nas 7, 2 ou 3, eu sou o terceiro elemento que também não tem opção, então nós vamos garantir que Deus vai estar entre nós, tudo bem para vocês? E eles, tudo bem, pastor, vamos estar aí. Só que de repente Deus tem uma oração através de ti. Uma das coisas que eu tenho feito aqui, que eu tenho amado, é fazer uns orar pelos outros. Esses dias eu vi um menino, que eu acho que ele não está aí hoje. Ele dizia, cara, quando eu comecei a orar, porque ele não tem hábito, ele se converteu agora. Ele disse, quando eu comecei a orar por uma pessoa, não sei nem quem é aquela pessoa, eu comecei a sentir uns calafrios, eu sentia, lembra, Milene? Ele falando, eu sentia uns calafrios, eu sentia uma coisa estranha, nós chamamos isso de lamassúria lamanaias. Começa, a gente não sabe como segurar, e tu só fala. E a pessoa que está ali, sem entender nada, quem é esse rapaz, o que esse rapaz está falando, quem é que contou essa história para ele, isso aqui é um bando de fofoqueiro, contaram a minha vida para ele ali. Aí o cara olha, tu olha para o cara não está convertendo agora. Saía poder do cara, saía autoridade, o cara dizia, cada vez que eu sentia aquele escalafrio, mas eu falava, poder. Esses dias eu conversei com uma irmã também, que a Camila estava orando, essa Camila aqui, a Camila estava orando, e a mulher diz assim, de repente ela começou a revelar umas coisas que eu não falei com ninguém. Isso é poder. Isso é poder. Fé e convicção de que vai acontecer. Deus vai liberar poder. Amém ou não? Terceiro ponto. Olha que interessante isso. O terceiro ponto que percebi foi o que acontecia com Pedro antes de Jesus aparecer. Precisamos lembrar que André, seu irmão, era discípulo de João Batista, o que anunciava a sua vinda antes mesmo dele chegar. Mas o ponto-chave está aqui. André vai até Pedro e diz, em João 1,41, ele diz, achamos o Messias. Isso sugere que Pedro já conhecia a expectativa messiânica judaica, ou seja, um judeu que já esperava pelo Messias. Ele estava esperando, ele estava lutando por isso. Todo mundo vai estar dizendo que ele não veio, mas ele vai vir. Todo mundo está dizendo que essa igreja acabou, mas tem um cara lá dizendo que vai acontecer um avivamento. Todo mundo está dizendo que não é mais a mesma coisa, mas esse cara está dizendo, não, está acontecendo as mesmas coisas ainda e vai acontecer ainda mais. Pedro, ele já tinha essa expectativa de Cristo. Quando Cristo aparece, André olha para ele e diz assim, esse André, porque o irmão dele estava anunciando com João Batista no deserto. Quando ele olha para Pedro e diz que tinha visto o Messias, cara, eu imagino a cara de Pedro. André, tu está ficando louco, André. André, tu está falando a verdade, André. É ele mesmo, André. Será que chegou, André? Será que chegou o grande dia, André? Será que chegou a nossa hora? Será que ele vai lembrar de nós, André? Será que ele vai saber quem nós somos, André? Será que ele vai contar conosco, André?
Quando Jesus bate no ombro dele e diz, me segue, eles não pensam duas vezes. Ele lembrou de mim, ele pensou em mim. Sabe o que está acontecendo? É que ele lembrou de você, ele pensou em você, e ele chamou você. Mas você pode estar parado pelo caminho. Você pode estar estagnado, porque ainda não sabe se vale a pena, porque é muito pesado, porque isso, porque aquilo outro. Mas Jesus está batendo no ombro. Então aqui nós encontramos uma linha de revelação que comprova essa intimidade. Pedro já esperava o Cristo, e sua vida de busca pelo Cristo deu a ele a intimidade com Deus reveladora. Ele buscava, então ele tinha acesso à revelação. Pastor, como que eu vou extrair de Deus essas palavras proféticas? Buscando na intimidade a revelação. Tem crente que não ora mais, que está no automático. Abençoa essa comida, abençoa esse alimento, em nome do Pai, do Filho, amém. Tem crente que antes de deitar só diz, abençoa meu sono. Eu tinha um irmão antigo da igreja que ele dizia, dorme com os anjinhos. Meu anjinho não tem nem capacidade de dizer para ele, dorme comigo aí. O coitado, ele está tão cansado de tanta presepada que eu me meto durante o dia. Descansa, esquece de mim por um tempo. Cara, eu chego a olhar para esses caras, a igreja está cheia de gente assim. Eu não fui porque eu não fui porque B, eu não orei. Tu orou essa semana? Não orei. Tu leu a Bíblia essa semana? Não tive tempo. Eu não estou conseguindo, eu me durmo. Quando eu vou ler, meus olhos começam a embaralhar. Eu não entendo, mas tu não está focado. Tu não está com expectativa de viver algo novo, porque senão tu vai ler 10 vezes. Eu não entendi. Filho, me explica aí. Pastor, me explica aí. Eu li. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Olha o que é a palavra que eu abro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha a palavra que eu abro do nada, que o coitado do Pedro. Essa hora ele está dizendo, precisava lembrar disso. Cara, não entendi, pastor, o que aconteceu? Ele é que nem Judas, pastor. Eu não entendi, vou ler de novo. Pedro, não, negar é diferente de trair. Cara, aí a gente começa a ler. 30 anos de igreja, estou estudando a Bíblia de novo. Essas 2 coisinhas que estão aqui, elas não estão aqui para acaso. É as marcações que eu tenho, para onde eu já li, de tudo que eu já li entre o ano passado e esse ano, estudando versículo a versículo. Eu preciso analisar a teologia da igreja. Eu preciso analisar se aqui não tem heresia. Então é versículo a versículo. Eu pego o computador, eu abro na frente do meu computador páginas, eu abro o meu amigo virtual agora e eu digo, analise para mim em todos os sites disponíveis se essa palavra é uma palavra que tem concordância bíblica. Cara, eu fico na frente do computador e fico lendo. Aí tem gente que tu olha e pergunta, já leu hoje? Eu não tive tempo, eu me dei uma dormidinha. Como é que está a tua vida de oração? Eu não tenho orado. Pastor, eu não tenho tido tempo para orar e nem para ler, pastor. Então, irmão, deixa eu te dar um anúncio. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da igreja ser perseguida. Se tu lê ou se tu não lê, não muda o fato de que tu vai ser perseguido, tá? O que muda é tu lendo e orando, tu ter revelações de como enfrentar a perseguição. E a perseguição, pasmem, não vai vir um demônio vestido de vermelho com um garfinho. Não, é um irmão que tu vai olhar e dizer assim, eu te amo. Quantos eu te amo eu recebi aqui, Jesus amado, que me odiavam, eu não sabia. A traição, irmãos, a perseguição, ela não vai vir do Satanás com um garfinho com 3 dentes. Ela não vai vir, ela vai vir de quem tu mais espera que nunca aconteça. E aí o cara começa a te expor, a pessoa começa a te expor, e quando tu vê, tu está num emaranhado de exposição. Essa é a perseguição. É os bons que pareciam bons sendo maus. Bagé viveu algo essa semana. Bagé foi impactado essa semana. Bagé tomou um tiro essa semana. Eu não sei como você enfrentou isso, mas eu fui arrasado essa semana. Eu fui destruído pela informação da semana. Pastor envolvido. Eu fui destruído. A minha moral foi para o lixo. Eu dizia para Deus, Deus, eu sou um tremendo babaca.
Até quando nós vamos viver sem o nível da revelação? Até quando nós vamos cair? A igreja, ela vai ser perseguida assim, irmãos. Para de viver uma ficção. Então tu precisa estar íntimo, tu precisa estar agarrado, porque muito em breve vai acontecer coisas que tu não vai gostar. Muito em breve vai acontecer coisas que não vão te trazer alegria. Essa igreja precisa se acordar. Essa igreja precisa despertar. Pedro, em Mateus 16:14, a Bíblia diz o seguinte: eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano seria por si só capaz. Quem estão dizendo que tu é? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Moisés. E tu, quem tu diz que eu sou? Tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu é a raiz de Davi. Tu é a estrela da manhã. Tu é o alfa, tu é o ômega. Tu é o grande eu sou. Tu é o Senhor dos exércitos. Tu é o príncipe da paz. Tu é o Pai da eternidade. Tu é a estrela da manhã. Eu imagino esse cara prostrado diante de Jesus, cara, dizendo essas coisas. Isso só se consegue com revelação. Então aqui vai a última evidência, que é intimidade e revelação. Só quem tem vida com Deus pode ser íntimo de seu filho. Resumo: quer ser um íntimo de Jesus, siga esses pontos. Seja confiável, tenha uma fé convicta e tenha intimidade e revelação. Pastor, como eu posso fazer, pastor? Confie no Senhor, seja confiável a Ele. Saia da zona da confusão, saia onde a bagunça está acontecendo. Eu dou orientação toda semana para as ovelhas aqui da igreja. Sentou numa mesa que o falatório era sobre a vida de outro, eu estou te fazendo um pedido: nunca mais volta lá. E me avisa onde foi para eu também não ir. Que a igreja está cheia de lobos. E é bíblico, os lobos são necessários na igreja. Ontem eu ouvi um pastor falando, ele dizia: pastor, tem gente pedindo para lobo não estar dentro da igreja, mas lobo dentro da igreja é bíblico. Eles têm que estar, para que se cumpra. Cara, a gente olha para essas pessoas, olha para esse acontecido da semana, começa a olhar para isso, é chocante. Porque tu pode estar do lado de um assassino. O que está feito da igreja agora? Quem é que vai dizer que não tem assassinos aqui entre nós? Como que vai acontecer, pastor? Como que eu vou me livrar disso, pastor? Intimidade, revelação. Afinado e alinhado com Deus, e Deus guarda os seus. Mas ainda assim, Pedro é o cara que negou Jesus. Ainda assim, Pedro é o cara que negou. Quero juntar dois textos aqui, pois sabemos que pela pressão do momento, o medo faz Pedro negar Jesus. Mas também quero que você dê atenção para o Pedro, que mesmo sendo chamado de Satanás, seguiu Jesus, porque o amava mais do que tudo. E aí eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos 8, versículo 31, enquanto eu bebo uma água. Olhem quem é Pedro. Alisson, presta atenção no que é esse cara. É genial esse cara. Eu sou um apaixonado por esse cara. E até nem me ofendo mais quando me chamam de Pedro. Porque antigamente chamava a gente de Pedro só para atacar, né? É neurótico, é maniático, é agressivo. Agora não, agora chamou de Pedro e eu estou aceitando. Marcos 8, 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei.
seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou Jesus de lado. Olha a intimidade de Pedro com o cara. Pedro chamou Jesus de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro dizendo: afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Olha isso, cara, essa palavra é assustadora. O íntimo agora é Satanás. O cara que estava em todos os cenários mais difíceis agora é Satanás. A pergunta que eu quero te fazer: nessa sua relação com Jesus, o que está liberado a fazer? Ele pode te exortar e direcionar? Se hoje ele te chamasse de Satanás, você ainda assim o seguiria? Aí esse que tem um temperamento mais forte aí, para pensar um instante. Sai daqui, demônio. Tu é demônio. Agora para pensar. Se um pastor, que a Bíblia chama de anjo da igreja, direcionado por Deus, te dissesse assim: para trás de mim, Satanás, como tu agiria? Ficaria aí sentado, com obediência? Está fazendo sentido para vocês por que uns são íntimos e outros não ou não? Me diz se vocês estão entendendo. Estão entendendo ou não? Faz sentido por que uns têm intimidade e outros não têm? Porque uns vêm por deleite. Uns vêm pela manada, o efeito manada. Outros vêm porque querem alguma coisa. E outros vêm porque querem a causa. Outros vêm porque querem viver até o final o evangelho. Quando eu olho para Pedro e vejo a reação desse cara, eu fico pensando como seria ele falando isso para mim ou para alguns aqui da igreja. Eu te afirmo, Jesus ia tomar um soco. Quando é que eu te dei autoridade para falar comigo desse jeito na frente dos outros e me envergonhar? É essa a igreja. E esse é o povo. Eu começo a olhar para as relações pastorais. O quanto você é flexível a obedecer. Olha para mim aqui. O quanto você está disposto a obedecer para seguir numa causa. Ah, pastor, tu nunca falaria isso para mim. Prazer, irmão. Satanás é o teu nome. Uma vez um pastor me chamou de rebelde. Eu era. Pastor Paulo Sarmento, que hoje Deus tem na glória com ele. Eu digo para a Lidiane e para a Júlia, o que aquele homem aguentou quando eu era novo, com amor, nunca me xingou, nunca falou alto comigo, com amor, me exortou algumas vezes, me botou em disciplina por 1 ano, eu fiquei em disciplina por 1 ano na igreja. Eu testei a disciplina, que hoje não existe mais. Aí o fruto da disciplina está aqui, ó. Aí passou, aí está a disciplina, ó. Caí em pecado, a disciplina apareceu. 1 ano. Eu olhava para os olhos dele, via lágrimas dentro dele, tendo que fazer aquilo comigo. Tu estava lá, Déia? Testemunhando essa derrota? Estava lá. A Déia anda no evangelho comigo há 30 anos. Eu provei a disciplina, mas eu passei pela disciplina. Eu não preguei, eu não cantava, eu não orava por ninguém. 1 ano, eu e a Lidiane. E eu era líder da célula na casa do pastor. O pastor Paulo Sarmento era meu liderado. Pasmem. Presbítero Priamo, presbítero Odete, pastor Paulo, pastora Vera, meus liderados na célula. Eu pregava e eles ouviam. Uma vez o presbítero Priamo, ele tem um dom que ele fala em línguas 24 horas por dia. E às vezes ele dá um grito. Tu estava na célula às vezes e estava orando, vamos orar no final ali. Ele dava um grito, tchá! E tu te estremecia toda a alma. Te lembra, Déia? E tu te estremecia a alma e tu ficava esperando qual era a revelação que vinha. E aí tu ficava, ai! E eu era o líder, tinha que manter, né, postura. 1 ano em disciplina, sem fazer nada. Quando ele foi na minha casa e me disse assim: vou te liberar.
para tu voltar para a comunhão da igreja. Eu disse, tá bom, pastor, o senhor que sabe, o senhor que determina aí. Não fui na casa de ninguém, olha para mim aqui, não fui na casa de ninguém dizer, o pastor não presta, me colocou em disciplina. Não fui na casa de ninguém, não visitei ninguém, não fui causar rebelião, não fui no líder dizer, o pastor me botou em disciplina. Eu estava envergonhado pelo pecado que tinha cometido. 28 anos de casado, 28 anos, em disciplina. Obedeci cada detalhe do que eles disseram. Quando voltei a pregar, quando voltei a ministrar, ia para os eventos, para os retiros. Eu ia pregar, uma vez eu estava pregando num retiro da família de Deus, que era o grande evento do ano. Mas assim, irmãos, eu preguei e no final foi uma manifestação do poder de Deus, coisa astronômica. E eu acabei o culto, aquela manifestação. No fim eu estava fazendo ele profetizar com um cajado no meio da igreja. Estava eu no púlpito mandando e o pastor Paulo profetizando com um cajado no meio da igreja. Eu dizia, pastor, bata esse cajado aí, pastor, libera autoridade, libera poder. E ele andava no meio da igreja, 60 anos, bum, bum. Autoridade, mas também humildade. Sabia direcionar, mas sabia ouvir. Lá estava eu, um menino pregando e o profeta, o mestre, ensinando. Aí acabou o culto para mim, eu digo, pastor, o senhor quer que eu vá lá encerrar o culto, porque está um rebuliço santo aí, ninguém para de orar, ninguém para de cantar, ninguém para de orar em línguas. E ele dizia que o Espírito começou, só o Espírito pode parar, deixa o povo adorar o Senhor. Tenho isso gravado na minha memória até hoje, mas me colocou um ano em disciplina, obedeci cada instante. Se eu colocar você em disciplina, você permanece na igreja comigo ou você vai para outra e começa a cantar, pregar, dançar? Essa é a igreja dos dias atuais. E é disso que nós temos que fugir. É disso que nós temos que nos desacorrentar. Nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos ser verdadeiros. A pergunta continua. Nessa sua relação, pessoal do louvor, por favor, pode subir, que eu quero orar ainda pelas pessoas. A pergunta continua, nessa sua relação com Jesus, o que está liberado fazer? Ele pode te exortar e direcionar só se for Jesus. Belo rebelde. Ele pode te direcionar, e se ele te chamasse de Satanás, você conseguiria seguir a ele? Uma outra pergunta, eu vou deixar só vocês olharem para eles, que eu sei que é sufocante, a gente precisa olhar. Agora pode voltar, falta só o Manu. Aí pode voltar para mim depois aqui. Ele não é mais um rostinho bonito que está passando aqui, olha para mim. Quem você é quando está sendo liderado? Pergunta para o irmão que está ao teu lado aí. Quem você é quando está sendo liderado? Pergunta, irmão. E se ele te olhar atravessado, pergunta de novo. Pergunta para ele, você é confiável, íntimo e fiel? Pergunta, não fica com medo se ela é tua mulher. Ou você se rebela e parece com Pedro antes de conhecer a Jesus? Sua vida já é uma vida pós-Jesus. Se você precisa de mudança, não deixe para amanhã, comece hoje. O improvável Pedro, ele é improvável porque ele era um rebelde. Ele era improvável porque ele era um indomável. Mas ele é improvável como você também é. Ele é improvável como eu também sou. Ele é improvável porque ele mudou o seu padrão. Ele se deixou ser moldado. Ele foi transformado pela palavra. E ele foi transformado por esse amor. E então ele deixou de ser aquele Pedro. E quando quiseram crucificá-lo, ele disse, não posso ser crucificado como mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser como ele. O mesmo cara que chamou ele de Satanás. Ele olhou para os caras e disse, eu não posso ser crucificado como Jesus. Eu não mereço tal honraria. E a crucificação em cruz era a pior de todas as vergonhas. Era a pior de toda a afronta pública. A pessoa ficar crucificada. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Para todo mundo ver que o seu mestre é maior do que o seu liderado. Quando a gente ouve falar desse Pedro, a gente entende por que 6 bilhões de pessoas no mundo já ouviram falar de Jesus. Porque foi sobre essa pedra,
Diga comigo bem alto, uma pedra de reconstrução. Pedro era uma pedra de reconstrução. Ele não era assim, ele se transformou. Você não era isso, mas você pode ser transformado. Você não está pronto, mas você pode ser transformado. Você não está preparado, mas você pode estar na forja.